vamos estar compartilhando a palavra de Deus. Segunda Coríntios, capítulo 5. E é uma mensagem bem rápida. Vou pegar só o versículo-chave da nossa mensagem. Tem todo um contexto, mas vou pegar aqui versículo 20. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo de 20. A palavra de Deus nos diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Queridos, hoje como uma data cívica, a gente sabe que, não precisa dizer, né, a data 7 de setembro, né, não foi o 7 de setembro, não foi o ato de Dom Pedro ter levantado a espada e evitado a independência morta, não foi assim. Tem todo um processo acontecendo, mas marcas são importantes. Então se definiu essa data, né, se definiu aquele espaço, né, foi um momento emblemático, mas por trás da emancipação, da independentização do Brasil e Portugal, existe todo um processo político e até econômico, né? O Brasil teve que pagar uma indenização em Portugal para poder se tornar independente. Não foi um grito, né? E não foi Dom Pedro, foi todo um conjunto de pessoas que estava querendo transformar essa colônia de Portugal numa nação soberana. E então resultou nisso. E de uma certa maneira, né, começou nisso e continua. Né? O Brasil continua tentando, desde 1822, manter a sua autonomia. Né? Ele já foi, durante muito tempo, ele foi classificado como um país de terceiro mundo. Daí, nos últimos 40 anos, ele ainda é país de terceiro mundo, mas ele foi elevado a país em desenvolvimento. Quer dizer, né, foi galgando, ou seja, ainda tem muita coisa para o Brasil ser independente, de fato, né, mas a gente usa essa data. E não somos só o Brasil, né? Os outros países também que passaram por essa questão da colônia, eles usam isso. Mas eu quero lembrar para vocês, a partir dessa data, a partir desse ato, é que também existe para nós, cristãos, um momento emblemático, poderoso, muito mais poderoso do que o grito de Ipiranga, muito mais poderoso, sei lá, do que uma invasão de território. E não foi levantar uma espada, mas quando Cristo foi levantado na cruz. E não foi a palavra independência ou morte, mas foi a palavra tetelestai, tudo foi consumado. Meses depois do Brasil ter declarado independência, ele teve que pagar indenização para Portugal, ele teve que esperar o reconhecimento dos outros países e assim por diante. Demorou bastante tempo. E parte dessa independência nunca chegou, ainda está sendo construída. Mas quando Jesus, lá na cruz do Calvário, ele diz tetelestai, quando ele diz tudo está consumado, ele está dizendo não existe mais nada. Não existe mais nada que tu tem que pagar para
para indenizar o reino das trevas de onde tu foi resgatado. Não existe mais nada que tu tenha que esperar o reconhecimento das nações para que tu seja de fato salvo. Não há mais nada a ser feito. O trabalho de Cristo foi completo. Não foi simbólico. Foi completo, foi alto. Na cruz do Calvário, nós fomos resgatados do reino das trevas e transportados para o reino do seu amor. Foi o que aconteceu. É isso que houve. Nós precisamos entender então que foi completo, não faltou nada. Se o Brasil, essa nação terrena, até hoje está tentando alcançar uma independência real, eu quero dizer bem claramente para mim e para ti, que de fato entregamos nossa vida ao Senhor Jesus. Em Cristo Jesus tudo já foi feito. Nós não somos mais dependentes da lei que nos condena, porque o pecado não existe mais do ponto de vista obrigatório. Praticamente sem Cristo Jesus e sem o Espírito Santo em nossa vida, é inegável que a gente se separe de Deus, que a gente se afasta de Deus. Para quem não tem o Espírito Santo, para quem não recebeu essa salvação, é inevitável que se afaste de Deus. O pecado é inevitável. Hoje, o pecado continua existindo na nossa vida. Seria a hipocrisia dizer que não. Mas ele não é mais inevitável. Porque a palavra do Senhor diz que Deus não permite ataque além das nossas forças, não permite que nós sejamos tentados além da nossa força. Então sempre há uma escapatória. Hoje a gente pode dizer não ao diabo. Hoje, em Cristo Jesus, pelo poder conquistado, a gente pode dizer não ao diabo. E melhor ainda, mesmo se por acaso a gente cair, a gente tem para onde voltar. A palavra do Senhor nos chama em vários momentos de embaixadores. Que somos embaixadores. Qual é a função do embaixador? A função do embaixador ele mora num lugar estrangeiro, mas não para defender os interesses desse lugar onde ele mora. O embaixador, ele mora no lugar estrangeiro para representar os interesses do país de onde ele vem. E a palavra de Deus chama a mim e a ti, que passamos pelo processo de conversão, a mim e a ti, que passamos pelo batismo, ele nos chama de embaixadores do reino de Deus, embaixadores de Deus. Ou seja, nós habitamos nesse país que se chama Brasil, nós habitamos nesse pedaço de terra que a gente chama de planeta Terra, a gente habita aqui, mas a nossa pátria não é aqui. O nosso dia da pátria não é 7 de setembro, ainda que a gente vai honrar, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos honrar as autoridades, que nós devemos honrar, orar pelos governantes, a gente deve dar um exemplo de bons cidadãos como testemunho. A palavra nos ensina tudo isso, mas o nosso dia da pátria não é 7 de setembro. O nosso dia da pátria é a Páscoa do Senhor Jesus. Toda a Páscoa do Senhor Jesus a gente comemora o dia da nossa pátria, o dia que no Tetelestai Jesus conquistou para nós tudo. Não há mais dívida, não há mais título de dívida contra nós, não há mais obrigação com o diabo, mas a gente agora temos uma obrigação com a nossa pátria. Nós somos chamados não para viver dentro da ética, do costume, do jeito de ser do mundo. Nós somos chamados para viver a ética, o costume, o jeito de ser do reino de Deus, os princípios não mais humanos, mas os princípios do reino de Deus.
E assim como nós temos uma carta magna no Brasil, né? Temos a Constituição, para que nos orientasse, Deus deixou também para nós uma Constituição. A palavra de Deus é a nossa orientação de fé e doutrina, de como agir de acordo com a Bíblia. Se a gente quer saber como agir de acordo na sociedade, como se relacionar com aqueles que não são crentes, como se relacionar dentro da igreja, de que maneira a gente define as coisas, está tudo aqui na Bíblia. Está de acordo com a palavra de Deus. Nós não seguimos mais os padrões, nós somos chamados a isso como embaixadores, a não seguirmos os padrões desse mundo. Nós vamos respeitar, sim, as leis do país onde a gente está representando, nós vamos, sim, respeitar as autoridades do país onde a gente está representando o reino dos céus, mas o nosso compromisso precisa ser com o reino dos céus e não com os princípios desse mundo. Nós somos embaixadores de Deus. E aqui Paulo está falando para a igreja de Corinto, e a igreja de Corinto já é uma igreja. É a segunda carta, alguns dizem que era a terceira, né, que se perdeu a segunda carta, que essa segunda carta, na verdade, seria a terceira. Mas o apóstolo Paulo, que já esteve em Corinto, já trabalhou como pastor lá, saiu de lá e tal, passou lá em algumas outras vezes, e agora ele escreve para uma igreja já constituída. Ele escreve, não está falando para o povo geral de Corinto. As cartas não são para o povo que não conhece a Deus. As exortações que tem nas cartas não é para o ímpio, não é para aquele que não conhece Jesus ainda. As cartas são para a igreja, para a gente crente, para a gente que se batizou, para a gente que recebeu o Espírito Santo, para a gente que já teve experiência com Deus, para quem trabalha. E Paulo agora se volta para esse grupo que já é adulto na fé. É um grupo que já está constituído. Corinto se tornou uma igreja importante já no século 40, na década do século I, na década de 40 do século I. Corinto já é uma igreja forte, já é uma igreja estabelecida, e Paulo se volta e diz assim, agora ele assumindo o papel de embaixador, e diz assim, eu estou dizendo para vocês, somos embaixadores de Cristo, então nós como embaixadores de Cristo, nós estamos pedindo para vocês que já são crentes, se reconciliem com Deus. Para que a gente possa ser instrumento de reconciliação do mundo para com Deus, para que a gente, vamos pegar aqui nossa realidade de Guarani das Missões, para que a Batista Manancial possa ser instrumento de Deus para ganhar vidas para Jesus Cristo, para ser um instrumento de salvação para Guarani das Missões. Primeiro nós, aqui de dentro, nós precisamos tomar para nós isso, esse pedido de Paulo. Rogo-vos, quer dizer, igreja, peço, nós apóstolos estamos pedindo da parte de Cristo, igreja, se reconcilie. Não está falando para o pessoal que está na rua, que está bebendo, que não está em igreja nenhuma, está falando para a igreja de Corinto. E hoje o Espírito Santo fala para nós, igreja Batista Manancial, reconcilie-se com Cristo, reconcilie-se com Deus. Daniel, se você reconcilie com Deus. Enquanto a gente estiver caminhando sob a ótica do mundo, a gente vai ser só um clubinho do mundo. Mas Deus quer mais para nós. Deus quer que nós sejamos luz e sal. Deus quer que esse lugar seja uma embaixada do reino de Deus. Para trazer pessoas, assim como nós fomos resgatados um dia das trevas do pecado, agora para a maravilhosa luz de Cristo. Nós fomos resgatados da falta de paz, da falta de direção, da falta de compreensão. Nós fomos resgatados das trevas e fomos transportados para a luz de Cristo, para o reino do seu amor. Agora cabe a nós, reconciliados com Deus, retomados. Isso tem tudo a ver com ceia, porque a ceia é um lembrete de onde a gente vai, de onde a gente é. Porque a palavra do Senhor diz, faça isso até que eu volte.
Toda vez que nós participamos da ceia, não é simplesmente um ato simbólico. Hoje em dia não se tem mais, mas há um tempo atrás, há uns 20 anos atrás, né, se fazia o hasteamento da bandeira, o realinhamento da bandeira, era um evento isso. Um evento simbólico, importante, bonito. A ceia é mais do que só um evento simbólico, importante e bonito. A ceia é como tu renovar a tua condição de embaixador do reino. Então tem tudo a ver com reconciliação com Deus. Nós nos fortalecemos frequentando aqui a embaixada, para que dos portas para fora nós possamos ser embaixadores. É para isso. Nós não estamos vindo para cá para continuar nossa vida do mesmo jeito que estava. Deus nos colocou na igreja para que a gente possa ir ajustando o nosso andar, não mais pelo padrão pessoal, não mais pelo padrão social, não mais pelos costumes da família, não mais pela minha cabeça, mas para que gradativamente eu vá adotando o padrão do reino de Deus, de maneira que Deus possa me usar como embaixador no lugar onde eu trabalho, como embaixador dentro da minha família. Então é por isso que nós precisamos entender isso. Eu entendo que Paulo, tendo notícias que Corinto estava crescendo, Corinto estava se tornando relevante, no entanto, Corinto, apesar de ser relevante, apesar de ser uma igreja já grande para os padrões da época, relevante, chamava atenção, estava muito embebida de coisas mundanas. Isso estava acontecendo dentro da igreja. Estava dentro da igreja. Paulo não escreve a carta para os feiticeiros. Paulo não está escrevendo essa carta para as pitonisas, né, aquelas sacerdotisas que faziam prostituição cultural, que usavam o próprio corpo como ritual de invocação de entidades, de deuses, que Paulo mesmo vai falar com todas as letras, são demônios que é consagrado, né? Então, Paulo não está falando para as pitonisas, Paulo não está falando para os feiticeiros, Paulo não está falando para os das outras religiões, Paulo não sequer está falando para os próprios judeus, Paulo está falando para os crentes, reconciliem-se com Deus, para que a gente possa ser instrumento da reconciliação. A gente se reconcilia com Deus e, a partir de então, o Espírito Santo nos usa para instrumento de reconciliação. É por isso que Deus permite que, há 100 e poucos anos atrás, se instale uma missão batista. É por isso que Deus permitiu que essas portas estivessem abertas. Não é simplesmente para ser mais uma igreja. Isso vale não só para nós, mas isso vale para qualquer outras igrejas evangélicas que buscam a palavra de Deus, né? Que buscam de fato a palavra evangélica, quer dizer, segue a Bíblia. Muitas vezes algumas pode acontecer de alguns usar o nome evangélico, mas não ser. Mas para todas as igrejas que são de fato evangélicas, para todas as igrejas que seguem a Bíblia como fundamento, que têm a Bíblia como sua constituição de fé e doutrina, Deus permite que as portas se mantenham abertas, porque Ele quer fazer de cada uma dessas portas uma embaixada do reino. Nós somos embaixadores do reino. Nós estamos aqui para dizer para o povo de Guarani, nós estamos felizes com Guarani, mas o nosso rei tem algo melhor ainda para Guarani. Para dizer para o Rio Grande do Sul, daqui a pouco a gente vai estar comemorando, né, o Dia do Gaúcho, para dizer para o Rio Grande do Sul, nós amamos o Rio Grande do Sul, tanto amamos que queremos oferecer para o Rio Grande do Sul o que o nosso rei tem para dar. O nosso rei pode fazer do Rio Grande do Sul uma terra abençoada. O nosso rei pode fazer de Guarani das Missões uma terra abençoada. O nosso rei pode fazer, em 1822, foi oficializada a independência do Brasil como ex-colônia de Portugal. Mas o nosso rei quer fazer o Brasil ser independente das trevas.
É isso que Deus quer fazer de nós. É esse o propósito. E toda vez que a gente come desse pão, e toda vez que a gente bebe desse cálice, a gente anuncia o dia da nossa libertação, Tetelestai. A gente relembra isso, a gente relembra o preço que foi pago. Eu não lembro agora quantas 1.000 libras esterlinas a coroa, o Império Brasileiro teve que pagar para Portugal como indenização, mas o preço que pagaram pela nossa salvação, que Jesus foi maior, pagou todo o sangue do Filho de Deus. Não existe tesouro maior que esse. Junta todos os tesouros da terra, do universo, onde quer que esteja, junta tudo, não dá o valor de uma gota de sangue do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E Ele entregou tudo por nós. E toda vez que a gente celebra essa ceia, a gente está celebrando esse momento em que Deus pagou algo tão caro por algo tão vil, que sou eu, que é cada um de nós. Ele nos valorizou quando nós não merecíamos valor nenhum. Ele nos amou e nos salvou quando nós estávamos no pecado. Ele não esperou a gente ficar bom. Ele nos salvou antes. Mas agora é nossa decisão nos reconciliarmos com Deus. Aqui não está falando se conciliem com Deus, porque na verdade eles já eram conciliados. A igreja diz: reconciliem. Conciliem de novo. Para o mundo a gente diz: se concilie com Deus, porque o mundo ainda não conhece a Cristo. Mas para nós aqui nós somos chamados: se reconcilie. Renove a tua aliança com o Senhor. Negue-se a si mesmo. Negue o teu jeito de ver as coisas e comece a ver as coisas de acordo com a nossa Constituição, que é a palavra de Deus. Céus e terra passarão. O Brasil já teve várias constituições. A última, foi em 1988, mas já está toda diferente. Então, na verdade, não foi a última de 1988. Cada ano tem lei nova e reformulação e cai lei, muda lei. A lei humana muda o tempo inteiro. A lei divina é eterna, nunca muda. O reino humano tem começo, meio e fim. Durante muito tempo, Portugal foi uma grande potência como navegador, depois perdeu essa potência para a Inglaterra e hoje está ali nos Estados Unidos. China era simplesmente um lugar de compra e venda, agora também é uma potência. A Alemanha foi uma grande potência, depois deixou de ser. E assim por diante. O mundo, ele muda, mas o reino dos céus permanece para sempre. O trono de Deus é inabalável e nós não somos embaixadores do Brasil, ou do Rio Grande do Sul, ou do Grêmio do Inter. Nós somos embaixadores daquele que reina para sempre. Que a gente possa lembrar isso. Que a gente possa dizer no 7 de setembro, que bom que o Brasil conseguiu autonomia. Mas Deus quer dar algo melhor para o Brasil. Quando chegar dia do gaúcho, diz que bom que o Rio Grande do Sul se fechou com uma identidade. Mas Deus quer dar uma nova identidade. Deus quer fazer. Que bom que o Brasil, que o Guarani das Missões se emancipou. Mas nós queremos oferecer algo melhor ainda que o nosso rei tem para dar. Que bom que a tua família está bem, que vocês têm saúde. Que bom que a tua família, que vocês têm trabalho. Que bom. Mas o meu rei quer multiplicar isso na tua vida, quer resgatar a tua paz, quer curar as tuas feridas. Eu venho em nome do Senhor Jesus declarar: reconcilie-se com Deus. Esse é o nosso papel. Amém? Nós não festejamos independência ou morte, nós festejamos Tetelestai. Respeitamos o lugar onde Deus permitiu que nós nascêssemos. Deus nos enviou para o Brasil. Deus nos enviou para o Rio Grande do Sul.
Deus nos enviou para garantir as missões, mas nós somos cidadãos dos céus. Amém? E como cidadãos dos céus, nós cumprimos as ordenanças do nosso rei. O nosso rei nos ordenou que nós fôssemos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos ordenou que nós nos reuníssemos como igreja e lembrássemos de tudo aquilo que Ele fez. Nos ordenou que fôssemos ao mundo anunciando as boas obras, mas também nos ordenou que, como igreja, nós celebrássemos a ceia do Senhor. Amém? Amém. Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Meu Senhor, meu Deus, aqui está, Senhor, embaixadores do Teu reino. Obrigado, Senhor, meu Deus, por esse privilégio. Sabemos que não somos dignos, mas pelos méritos de Cristo, Senhor, meu Deus, assumimos esse encargo. Pedimos agora, Senhor, meu Deus, sobre esse momento de ceia. Mais importante, Senhor, meu Deus, do que o hastear e o arriar de uma bandeira, mais importante do que acender ou apagar de uma chama simbólica, pedimos que a chama do Espírito Santo seja aceso permanentemente em nossos corações. Antigamente, Pai amado, eu me lembro que se tinha a guarda do fogo simbólico, que as pessoas passavam até de madrugada, 24 horas guardando o fogo simbólico, e era só um fogo simbólico, não mesmo de dizer. Que a gente possa também, Senhor meu Deus, constantemente vigiar o fogo do Espírito Santo, que não é simbólico, é real, sobrenatural e real. Que a gente possa, Senhor meu Deus, hastear sempre a bandeira de Cristo em nosso caminhar, em nossa vida. E que nós possamos, Senhor meu Deus, ser embaixadores do reino dos céus, para abençoar, Senhor meu Deus, o município, o estado, a nação e onde quer que Tu nos leve. Obrigado, Senhor meu Deus. Usa-nos como Teus embaixadores. E agora, Senhor meu Deus, permita-nos que, como Teus embaixadores, nós celebremos a ceia do Senhor. Em nome de Jesus.